Segundo estimativas de especialistas, no fundo dos mares e oceanos de todo o mundo repousam pelo menos 3 milhões de embarcações dos mais diversos tipos e épocas. É difícil acreditar em um número tão grande, mas é um fato inegável que incontáveis navios acabaram vítimas de naufrágios ao longo da história. Olá, pessoal! Então, por que entre tantas perdas que a humanidade já sofreu, a ponto de quase se acostumar com elas, a tragédia do Titanic continua mexendo tanto com as pessoas mesmo mais de 100 anos depois? Por que tanta gente ainda se dedica com tanta paixão a encontrar os destroços do Titanic e tentá-lo trazê-los de volta do fundo do mar? E o que devo dizer dos outros milhões de navios que também repousam nas profundezas? Talvez a razão esteja no fato de esse naufrágio ter sido uma das piores tragédias da história, tirando a vida de cerca de 1.500 pessoas. Ou talvez porque o Titanic, apresentado na época como praticamente inafundável, tenha afundado em cerca de 2 horas e 40 minutos durante sua viagem inaugural. Mas então por que os destroços desse gigantesco e mundialmente famoso navio só foram encontrados 73 anos depois do acidente, mesmo que sua posição aparentemente tivesse sido transmitida naquela mesma noite? Bem-vindos ao nosso canal Pipa, prazer, eu sou o Deluca. E hoje vamos descobrir juntos o motivo. História das buscas. Muito já se falou e já se filmou sobre o naufrágio do Titanic, um dos grandes transatlânticos que marcaram o início do século XX, por isso não vamos repetir toda essa história aqui. Vale apenas lembrar que esse acidente, uma das maiores e mais chocantes tragédias da história da navegação, aconteceu entre a noite de 14 de abril e a madrugada de 15 de abril de 1912. Naquela noite, o luxuoso transatlântico RMS Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. Menos de 3 horas depois da colisão, o Titanic desapareceu sob as águas junto com mais de 1.500 pessoas. Naquele momento, o navio já havia ultrapassado o ponto intermediário entre Southampton e Nova York e estava a cerca de 400 milhas náuticas da costa do Canadá. Diante de uma catástrofe mundial tão amplamente divulgada, pode parecer que bastaria determinar facilmente o local do naufrágio, resgatar o casco e permitir que as vítimas fossem devidamente sepultadas em terra firme. De fato, a busca pelos destroços começou logo depois do acidente, e familiares e compatriotas das vítimas desejavam profundamente encontrar seus entes queridos para lhes dar um sepultamento digno. O problema é que ninguém sabia como fazer isso. Hoje, com o GPS, podemos determinar nossa posição com uma precisão de poucos metros. No começo do século XX, porém, era preciso depender de observações astronômicas e do uso de um sextante. Por isso, seria simplesmente impossível esperar que as coordenadas registradas naquela época fossem perfeitamente exatas. Além disso, as coordenadas foram transmitidas durante a noite, em meio a uma situação de completo caos e pânico. Aquela margem de erro era inevitável. Mesmo uma diferença de cerca de 25 quilômetros, que talvez parecesse pequena naquela época, ampliava a área de busca em centenas de quilômetros quadrados. Também não podemos esquecer que depois da colisão com o iceberg, o navio continuou se deslocando por algum tempo. E devido às correntes marítimas, os destroços também continuaram sendo arrastados por uma distância considerável. Mesmo assim, poucos dias depois do acidente, vários navios foram enviados para aquela região do oceano. Só que o principal objetivo não era encontrar o casco, e sim procurar sobreviventes e recolher os corpos das vítimas. Quando os navios de busca chegaram, a operação de resgate já havia terminado, e todos os sobreviventes encontrados tinham sido recolhidos pelo Carpathia. As equipes de busca conseguiram localizar e recuperar parte dos corpos das vítimas. Mas quando ficou claro que os destroços do navio estavam a vários quilômetros de profundidade, o interesse em continuar os trabalhos caiu drasticamente. Com a tecnologia disponível na época, encontrar qualquer coisa em uma profundidade dessas era simplesmente impossível. Os mergulhadores conseguiam descer no máximo algumas dezenas de metros, e os submarinos só alcançavam algo em torno de 100 metros. Por isso, a primeira fase das buscas entre 1912 e a década de 1920 acabou se resumindo principalmente a discussões teóricas. Algumas pessoas mais aventureiras chegaram a divulgar em jornais a ideia de usar enormes ímãs presos a cabos especiais de aço.
Para içar o Titanic dessa forma, porém, seriam necessários dezenas de navios e até um submarino para coordenar toda a operação. Reunir tantos navios em um único ponto tão distante em alto mar já era praticamente impossível. E, acima de tudo, naquela época, simplesmente não existia nenhum submarino capaz de alcançar a profundidade necessária. Para piorar, ninguém sabia naquela época, nem saberia por muitas décadas, em que estado o Titanic realmente se encontrava no fundo do oceano. Nem sequer se sabia se o casco ainda estava inteiro ou se havia se despedaçado completamente. Outras propostas, como usar explosões subaquáticas ou gigantescas bolsas de flutuação, eram igualmente inviáveis do ponto de vista técnico. Além de tudo isso, durante o período das duas guerras mundiais, a humanidade simplesmente não tinha recursos para organizar buscas em grande escala, mesmo por um navio gigantesco como o Titanic. E mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, um conflito aberto em grande escala, a Guerra Fria, começou quase imediatamente, e os recursos disponíveis passaram a ser direcionados ao desenvolvimento contínuo de novas armas. Curiosamente, porém, foi justamente a Guerra Fria que acabou abrindo o caminho para as futuras buscas. Mas voltaremos a isso mais adiante. Quando o batiscafo Trieste alcançou o ponto mais profundo da Fossa das Marianas em 1960, voltou a crescer a esperança de que talvez fosse realmente possível encontrar o Titanic. Foi nessa época que começaram a surgir os primeiros projetos técnicos realmente sérios para tentar trazê-lo de volta à superfície. Uma das propostas era preencher o interior do navio naufragado com esferas plásticas ou materiais espumosos, gerando flutuabilidade suficiente para fazê-lo subir gradualmente. Também foi elaborado um projeto de engenharia baseado no uso de ímãs, desenvolvendo uma ideia amadora que já havia sido sugerida em 1914. Dessa vez, embora ainda não estivessem reunidas todas as condições técnicas necessárias para colocar o plano em prática, algumas delas já existiam. A ideia era instalar poderosos eletroímãs no casco do navio. O problema é que, para isso funcionar, seria necessário dispor de uma potência colossal e alcançar um nível extraordinário de precisão. A uma profundidade de aproximadamente 4 quilômetros, isso continuava sendo impossível. Assim, surgiam cada vez mais planos para retirar o navio do fundo do mar. Mas o principal problema continuava sem solução. Ninguém havia encontrado o próprio Titanic. Mesmo quando a década de 80 começou, quase 70 anos depois do acidente, ninguém jamais havia visto os destroços do Titanic e nem sequer se conhecia com precisão o local do naufrágio. Ainda assim, muita gente não conseguia tirar da cabeça o desejo de continuar procurando por aquele navio que, a essa altura, já havia se transformado em uma verdadeira lenda. Foi então que surgiu alguém que não apenas estava determinado a encontrar o Titanic, mas também dispunha, como poucos, dos recursos financeiros necessários para tentar fazer isso: o magnata do petróleo Jack Green. Fascinado pelo romantismo das buscas, o milionário financiou por conta própria e sob sua própria responsabilidade 3 grandes expedições, realizadas em 1980, 1981 e 1983. Jack Green colocou à disposição das equipes os equipamentos de exploração mais avançados da época, incluindo sonares. Cientistas renomados da área de oceanografia participaram das expedições como responsáveis pela parte científica. Apesar disso, absolutamente nenhum vestígio do navio foi encontrado no ponto indicado pelas coordenadas transmitidas pelo Titanic. Mesmo depois de varrer literalmente centenas de quilômetros quadrados do fundo do mar com sonar, não apareceu nada que pudesse ser identificado como Titanic. Em uma das expedições, porém, o sonar registrou uma imagem pouco nítida de um objeto que parecia ser uma das hélices do navio. O próprio Green estava convencido de que se tratava de uma hélice, mas os oceanógrafos responsáveis pela expedição não concordaram com essa interpretação. Curiosamente, é possível que aquilo realmente fosse uma hélice. Isso porque os destroços do Titanic foram encontrados mais tarde, a apenas cerca de 200 metros daquele ponto. O inesperado presente da Guerra Fria. O magnata do petróleo Jack Green, que à primeira vista parecia uma pessoa extremamente afortunada, acabou tendo um azar impressionante. Como ficaria claro apenas 2 anos depois de sua última expedição, a região onde sua equipe havia feito as buscas não ficava muito longe do verdadeiro local do naufrágio do Titanic.
O que faltou à equipe de Green foi um método de busca um pouco mais preciso, uma análise mais avançada dos dados de sonar e, acima de tudo, a ideia de considerar que o casco poderia ter se partido e que seria necessário procurar por destroços individuais. Já a expedição liderada pelo americano Robert Ballard e pelo oceanógrafo francês Jean-Louis Michel foi a primeira a adotar a abordagem correta. Em vez de procurar o casco inteiro do navio, eles passaram a procurar a área onde os destroços haviam se espalhado. Assim, Ballard e Michel não chegaram a correr o risco de bancar a operação do próprio bolso. No caso da expedição deles, caberia perfeitamente o ditado de que há males que vêm para o bem. Só que o mal em questão não aconteceu com eles, e sim com 2 submarinos nucleares da Marinha dos Estados Unidos, o Thrasher e o Scorpion, vítima de 2 acidentes terríveis. Os 2 submarinos foram perdidos pelos Estados Unidos durante a década de 60. O Thrasher afundou no Atlântico Norte em abril de 1963, matando seus 129 tripulantes. Já o Scorpion desapareceu no Atlântico em maio de 1968, levando consigo seus 99 tripulantes. Esses acidentes se tornaram as maiores perdas já sofridas pela frota americana de submarinos nucleares. Mas afinal, o que os acidentes envolvendo submarinos da Marinha Americana poderiam ter a ver com a busca pelo transatlântico Titanic? Na verdade, a relação entre as duas coisas era extremamente direta. Em 82, Ballard procurou o comando da Marinha Americana e propôs que ela financiasse o desenvolvimento de novas tecnologias para localizar o Titanic. O Departamento de Defesa concordou em fornecer os recursos, com a condição de que Ballard colaborasse na investigação das causas dos naufrágios de Thrasher e do Scorpion. Os militares americanos ficaram muito satisfeitos com os resultados das pesquisas realizadas pela equipe de Ballard nos locais onde os 2 submarinos nucleares haviam afundado. Como resultado, ele recebeu o orçamento e as autorizações necessárias para procurar o Titanic. Esse acordo com o Departamento de Defesa só veio a público muito tempo depois, em 2008. Em uma entrevista à revista National Geographic, Ballard contou como havia conseguido os recursos e a tecnologia que lhe permitiram continuar as buscas e finalmente obter sucesso. Vendo por esse lado, podemos dizer que a busca pelo Titanic acabou sendo um inesperado subproduto de uma investigação militar criada para esclarecer as causas dos acidentes envolvendo submarinos nucleares. E o mais importante é que em 1º de setembro de 1985, 73 anos depois da tragédia, os destroços do lendário navio finalmente foram encontrados. Em 3 de setembro de 85, o jornal The New York Times noticiou a descoberta. A notícia rapidamente se espalhou pelos meios de comunicação do mundo inteiro. Foi assim que começou a investigação detalhada do Titanic naufragado e, posteriormente, iniciou-se também a fase de recuperação de diversos objetos e fragmentos do fundo do oceano. A fase de recuperação de diversos objetos e fragmentos do fundo do oceano. Por que a busca demorou tanto? Para terminar, vamos reunir as respostas para entender por que a busca pelo Titanic levou tantos anos. Como vimos, foram muitos os motivos. O maior deles provavelmente foi a profundidade em que o Titanic afundou. Durante muito tempo, os 3.800 metros de profundidade onde o navio repousa permaneceram completamente fora do alcance da humanidade. Essa distância é praticamente equivalente à altitude do Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão, que tem 3.776 metros. Nessa profundidade, a pressão da água chega a aproximadamente 380 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, enquanto a temperatura cai para perto de 0 graus Celsius. Mergulhadores comuns não podem trabalhar nessas condições, e os primeiros batiscafos capazes de atingir grandes profundidades só apareceram em meados do século XX. Mesmo que existisse um submersível capaz de chegar a profundidades extremas, sem os modernos equipamentos de varredura, seria praticamente impossível localizar um navio de 269 metros de comprimento. Seria como tentar encontrar um único automóvel no meio de uma região montanhosa com uma área comparável de um pequeno país europeu. Sim, estamos realmente falando de uma região montanhosa. O fundo do mar no local onde o Titanic afundou não é plano, mas formado por um relevo irregular, cheio de elevações e depressões. Também não podemos esquecer que essa parte do Atlântico é conhecida pelas fortes correntes marítimas, tempestades frequentes, nevoeiros densos e icebergs.
Outro fator que dificultou as buscas foi o fato de ninguém saber em que estado o casco se encontrava no fundo do oceano. A maioria dos pesquisadores acreditava que o navio repousava inteiro no fundo do mar. Até mesmo as testemunhas que presenciaram o acidente davam versões contraditórias. Algumas afirmavam que o Titanic continuou inteiro até desaparecer sob as águas, enquanto outras diziam que ele havia se partido ao meio durante o naufrágio. Foi somente em 1985, quando as primeiras imagens dos destroços foram registradas, que ficou claro que o casco havia se dividido em duas grandes partes. A proa e a popa estavam em locais diferentes, separadas por centenas de metros, enquanto incontáveis fragmentos de todos os tamanhos estavam espalhados por uma enorme área entre as duas partes. Na verdade, os pesquisadores deveriam ter procurado desde o início por esse extenso campo de destroços e, a partir dele, seguido a trilha até encontrar as principais seções do navio. Foi exatamente usando esse método que a equipe de Ballard conseguiu localizar a proa e a popa do Titanic. É claro que sem veículos de exploração em grandes profundidades, teria sido impossível não apenas fotografar o Titanic, mas também recuperar do fundo do oceano os inúmeros objetos encontrados ali. Da mesma forma, sem os enormes avanços tecnológicos ocorridos entre as décadas de 70 e 80, teria sido impossível localizar os destroços do Titanic. Antes disso, os oceanógrafos simplesmente não dispunham de equipamentos suficientemente precisos para pesquisar de maneira eficiente uma área tão vasta do fundo do mar. Os antigos ecobatímetros só conseguiam indicar a profundidade da água diretamente abaixo do navio. O que mudou completamente essa situação foram os sonares de varredura lateral, as plataformas rebocadas de grande profundidade, as câmeras submarinas de alta sensibilidade e os veículos subaquáticos operados remotamente. O sonar de varredura lateral era capaz de emitir ondas sonoras para os lados da embarcação de pesquisa. Com isso, tornou-se possível obter imagens acústicas detalhadas do fundo do mar e mapear objetos e estruturas em faixas muito mais amplas. Os sonares instalados em plataformas rebocadas de grande profundidade conseguiram realizar observações passando muito perto do fundo do oceano. E as câmeras submarinas de alta sensibilidade registravam todos os detalhes com grande nitidez. Se Green tivesse à disposição câmeras desse tipo, o mundo inteiro não teria passado anos discutindo se o objeto registrado nas imagens era realmente uma hélice do navio ou apenas uma elevação submarina de formato estranho. E, naturalmente, uma exploração tão eficiente do fundo do oceano jamais teria sido possível sem robôs subaquáticos capazes de trabalhar sem descanso em condições que nenhum ser humano conseguiria suportar. E se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!